Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Versículo 3: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela escrito está, pois o tempo está próximo. Versículo 4: dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 7: a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Versículo 15:
os pés semelhante ao bronze polido, e como ouro refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei de ti do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Assim como eu vivi sem pecar e venci, vós também pode viver sem pecar e vencer. Versículo 8. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes
sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13. Conheço o lugar em que estais, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15. Outro sim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a minha espada da minha boca. Versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Versículo 18. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzante. Versículo 19. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança. E seis que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Versículo 22. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das
obras que ela ungita. Versículo 23. Ferirei de morte seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Versículo 25. O que tendes, retenha até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 27. E com vara de ferro as rangerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Versículo 28. Também lhe darei a estrela da manhã. Versículo 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve isto. Diz o que tem 7 espíritos e de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vive, mas estás morto. Versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus e diante dos seus anjos. Versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 9.
Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Versículo 10. Porque guardaste a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque és morto e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17. Dizes, pois, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei que sente-se comigo no meu trono. E assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como Jesus viveu sem pecar e venceu, todos nós também podemos viver sem pecar e vencer. Que Deus abençoe a todos. Prepara-te, o Senhor Jesus está voltando.